Estamos de volta agora para falar da Lei 8.142, que vai abordar os conselhos e as conferências de saúde. Então vamos lá. Esse bloco aqui ele é bem mais curto, porém é o mais importante até que a Lei 8.080, tá? Porque esse vem despencando nas provas de revalidação. Então vamos lá. Primeiro ponto fundamental é você entender que a Lei 8.142 ela vem para estabelecer duas instâncias fundamentais de participação popular: as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Pois é. A gente tem outras formas de participação popular atualmente dentro do SUS, tá? As ouvidorias, as consultas públicas, como aquilo que a Conitec faz, as gestões participativas dentro da própria UBS. Então, a gente tem outras formas em que a população participa e exerce o seu controle social no SUS. Mas, de praxe, a base é formada por essas duas instâncias aqui, conferências e conselhos de saúde. E essas instâncias elas vão existir em âmbito nacional, âmbitos estaduais e municipais. Só que da seguinte forma: em âmbito nacional, eu vou ter apenas um Conselho Nacional de Saúde e uma Conferência Nacional de Saúde, até porque eu só tenho um país aqui. Agora, em nível estadual, eu vou ter uma conferência e um conselho estadual ou estaduais para cada estado. E em âmbito municipal, eu vou ter um conselho ou uma conferência para cada município brasileiro, ok? Então, eu tenho essas instâncias em cada uma das esferas administrativas. Esse é o primeiro ponto fundamental. Segundo ponto fundamental é você compreender a diferença entre conferências e conselhos de saúde. Quando eu me refiro às conferências, eu estou falando de instâncias, né, de reuniões que vão acontecer a cada 4 anos. E o objetivo dessa instância colegiada é que a população consiga sentar e discutir a situação de saúde do respectivo ente federativo. Então, se eu tenho a Conferência Municipal de Saúde, ali os conselheiros, né, os conferencistas é o melhor termo, eles vão sentar e vão discutir a situação de saúde do município. Conferências estaduais vão discutir cada uma a situação de saúde dos seus respectivos estados. E a Conferência Nacional vai discutir a situação de saúde do país. E por que a gente discute a situação de saúde? Para saber em que pé que a gente está e saber como a gente vai avançar para o ponto que a gente quer. É como se fosse algo bem coach mesmo, né? Você está no ponto A, mas você quer ir para o ponto B. Ok, o que eu preciso fazer então para sair de A e chegar até B? É isso que a gente faz nas conferências. Discute a situação atual e elabora as diretrizes a serem seguidas nos próximos anos para que a gente consiga atingir o ponto B, ok? Então tem representação aí de vários segmentos sociais e, além disso, elas são convocadas pelo Poder Executivo, ou, se der aí uma zica, né, uma craca muito grande no país, elas vão ser convocadas de forma extraordinária pelo próprio Poder Executivo ou pelo seu respectivo Conselho Nacional de Saúde. Então, se a gente precisar convocar extraordinariamente a Conferência Nacional de Saúde, por exemplo, quem vai convocar pode ser o próprio Conselho Nacional de Saúde, tá? E só para finalizar, elas vão se reunir a cada 4 anos. Como você está indo de um ponto A para um ponto B, não adianta você se reunir mensalmente, por exemplo. Você tem que dar um tempo para que as mudanças, as diretrizes sejam implementadas e a gente consiga ter um tempo suficiente para ver aquelas mudanças ali surtindo efeito. Ok? E geralmente, galera, ano de conferência de saúde acaba batendo com o ano de mudança aí do presidente, a cada 4 anos. Então, sempre no primeiro ano do mandato aí do presidente, a gente acaba trocando de presidente, ou às vezes o presidente reeleito, mas quando começa aí um novo exercício, né, do presidente, a gente tem ano de conferência de saúde. Então, por exemplo, em 2023 a gente teve o início, né, de mais um mandato presidencial, a gente teve ano de conferência de saúde também, ok? E os conselhos de saúde? Ao contrário das conferências, que têm esse caráter consultivo, os conselhos eles já têm caráter deliberativo. Ou seja, eles estão se reunindo ali para fiscalizar e deliberar, dizer o que tem que efetivamente ser feito naquele momento, tá? Então, a gente vai ter aí, por meio dos conselhos,
a formulação de estratégias, mas o controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros. Então, eu vou, junto com o meu conselho de saúde, eu vou sentar e ver se a gestão está de fato cumprindo aquilo que ela prometeu cumprir. Lembra que a gente falou que existem os planos de saúde, os planejamentos de saúde? Os municípios precisam fazer os seus planejamentos, mandar lá para os estados, que mandam para o Ministério da Saúde, ou seja, é um planejamento ascendente, e eles geralmente planejam para os próximos 4 anos, que é para dar aí o período aí do exercício ou do secretário municipal de saúde, do prefeito, do governador, enfim, geralmente coincide aí com 4 anos. Então, quem vai fiscalizar se aquela política de saúde, se aquele plano de saúde está sendo feito da forma como foi combinada, é o respectivo Conselho de Saúde, tá? Então, eles vão controlar a execução, incluindo nos aspectos econômicos e financeiros. E justamente por eles terem esse caráter fiscalizador e deliberativo, eles têm que ser permanentes. No Conselho de Saúde não dá para você se reunir anualmente ou de 2 em 2 anos, porque se esse caldo entornar, não vai dar tempo de consertar. Então tem que ser aí pelo menos uma vez por mês, tentar se reunir e ver se o negócio está andando do jeito que deveria, ok? E as decisões serão homologadas pelo chefe de poder correspondente, tá? Bom, o que vocês também têm que ter muita atenção é em relação à composição das conferências e dos conselhos de saúde. Embora isso aqui, essa composição, seja muito cobrada em relação aos conselhos de saúde, saibam que, se a banca perguntar a composição da conferência, é a mesma. Então, conferência e conselho nacionais, conferências e conselhos estaduais ou municipais, todos eles têm essa mesma composição aqui, segundo a Lei 8.142. E que composição é essa? Tela cheia para você. A lei fala que o número de usuários nessas instâncias deve ser paritário aos demais segmentos, tá? Então, eu tenho 50% de usuários e os outros 50% dos demais segmentos. Observa que eu não estou falando que os usuários de saúde têm que ser paritários em relação aos gestores e prestadores de serviço e paritários em relação aos trabalhadores de saúde, porque ser paritário significa estar em pé de igualdade. Se a lei falasse que esses 3 segmentos aqui são paritários entre si, cada um teria 33%. Só que não é isso que a lei fala. O que a lei fala? Que a composição dos usuários é paritária ao conjunto dos demais segmentos. Então, é 50% para os usuários, porque eles estão em pé de igualdade com o conjunto dos demais segmentos, e não com cada um desses segmentos separadamente. Ok? Como vocês já sabem, esses demais segmentos eles vão se subdividir da seguinte forma: 25% de gestores mais prestadores de serviço e 25% de trabalhadores da saúde, tá? Então, como é que fica essa composição final? 50% de usuários, 25% do conjunto de gestores e prestadores de serviço e 25% de trabalhadores da saúde. E aí só toma cuidado com essas pegadinhas, quando a banca diz que todo mundo é paritário entre si, o que não é verdade. Os usuários é que são paritários em relação aos demais, mas não é todo mundo paritário entre si, senão seria 33% para cada um. E também toma cuidado se a banca utilizar a composição é majoritariamente de usuários, não é isso que a lei diz. A lei diz que os usuários são paritários aos demais segmentos e não majoritários, tá? Então tomem cuidado aí com essas 2 pegadinhas, ok? Um outro detalhe também que eu quero que vocês tenham atenção, e que isso já foi objeto de prova do Revalida INEP e deu uma confusão fenomenal naquela época, e vocês me procuraram muito querendo a anulação da questão, e eu falei, gente, pior que não tem como anular, foi uma pegadinha do INEP, mas eles estão certos, foi isso aqui, olha. A resolução do Conselho Nacional de Saúde diz que os gestores mais os prestadores de serviço juntos formam
25% do conselho ou da conferência de saúde. Mas não tem em nenhuma normativa dizendo, por exemplo, que essa divisão interna entre eles seja de 12,5% para cada um. A nossa tendência natural, quando vê isso aqui, é pensar que, se os dois juntos formam 25%, então eu tenho 12,5% de gestores e 12,5% de trabalhadores da saúde. Não, galera. Isso não está descrito dessa forma em lugar nenhum. O que está descrito é que o conjunto forma 25%, mas essa divisão interna entre eles pode acontecer de qualquer forma. Inclusive, no Conselho Nacional de Saúde, essa divisão não é 12,5% para cada um. É uma divisão mais doida lá, não é 50% para cada um. É 60% lá para os gestores e o resto para os prestadores de serviço. Então, não é exatamente meio a meio para cada um, 12,5% para cada um, tenha isso em mente. Além disso, lembrem-se que os prestadores de serviço são justamente a iniciativa privada que está participando quando é chamada para participar do SUS. Mas necessariamente vai ter iniciativa privada? Não, pode ter algum município aí que não tenha tido a necessidade de chamar a assistência privada. Então, pode ser que eu tenha aí um conselho de saúde só com 25% de gestores, que eu não tenho, eu até fiz ali a eleição, chamei, mas não apareceu nenhum prestador de serviço. Então, eu posso ter, sim, em teoria, conselhos de saúde com 25% de gestores apenas, sem ter a participação dos prestadores de serviço necessariamente, tá? Então fiquem atentos a essas nuances, ok? Ainda, galera, o Conselho Nacional de Saúde, quando ele tem ali uma resolução que ele fala que o processo de descentralização do SUS foi tão bem sucedido que atualmente a gente não tem apenas Conselho Nacional, conselhos estaduais e conselhos municipais. Como a gente tem regionalização, formação de regiões de saúde, um município se unindo ao outro, por exemplo, para formar região de saúde, é possível atualmente nós encontrarmos conselhos regionais, conselhos distritais, como no caso dos distritos sanitários especiais indígenas, e até mesmo conselhos locais de saúde. Atualmente, a gente sabe que cada UBS pode ter ali o seu próprio conselho local. Inclusive, isso é estimulado pelo próprio Conselho Nacional de Saúde, tá? Então, fiquem atentos. A gente tem conselhos locais de saúde, conselhos dos próprios distritos especiais indígenas, além da composição peculiar aí do Conselho Nacional de Saúde. Então, agora, eu quero explorar com vocês cada um desses conselhos aqui que tem as suas particularidades e que podem aparecer para vocês aí na prova do Revalida INEP. O Conselho Local, por exemplo, já apareceu. Mas pode ser que apareça de novo, por exemplo, na UFMT, na UEPA, enfim. Então, só resumindo, a gente aprende na Lei 8.142 que os conselhos são nacional, estaduais e municipais. Mas, atualmente, saibam que nós temos outros tipos de conselhos além desses. Nós temos os conselhos distritais, lá dos distritos sanitários especiais indígenas, temos os conselhos locais, que são aqueles de cada UBS, temos os conselhos regionais, porque a gente tem as regiões de saúde e assim por diante, tá? Mas o que eu quero falar para vocês especificamente agora é sobre as particularidades de cada um desses aqui. Certo? Então vamos começar pelo Conselho Local de Saúde. Como eu te falei, o Conselho Local de Saúde é o conselho que se monta em cada unidade básica de saúde. Alguns gestores vão chamar eles de conselhos, alguns autores, perdão, vão chamar esse tipo de conselho gestor de saúde. E aqui tem uma particularidade muito interessante, olha só. Deve existir, deixa eu só trocar a caneta, em cada UBS para que sejam discutidos problemas do bairro e da própria UBS, com participação popular. Eles vão variar aí entre 4 a 16 membros, ok? Em 2023 foi lançada a campanha Conselho Local de Saúde Aqui Tem, incentivando as unidades básicas a criarem os seus próprios conselhos. Então, existem aí cerca de 44 mil unidades básicas no país, portanto, a gente espera que existam pelo menos 44 mil conselhos locais de saúde, tá? Aqui não está batendo, eu vou consertar esse slide para você, ok? E tem um detalhe aqui muito importante.
a gente aprende que os conselhos, de forma geral, eles são deliberativos e fiscalizadores, certo? E que as conferências é que são consultivas. Só que quando a gente se refere especificamente ao Conselho Local de Saúde, eu preciso ter em mente que ele não é só deliberativo, ele também é consultivo. Pois é, por incrível que pareça. Então, se a banca perguntar para você, né, qual é a característica geral dos conselhos de saúde, você tem que falar que eles são fiscalizadores e deliberativos. E se ela perguntar para você as características gerais das conferências de saúde, elas são consultivas. Mas se a banca perguntar especificamente do Conselho Local de Saúde, que é aquele que existe em cada UBS, saiba que ele é deliberativo e consultivo ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando a gente fala que cada UBS vai ter o seu Conselho Local de Saúde, a população vai discutir os problemas mais locais, não vai discutir todo o problema do município, mas apenas aquilo que está acontecendo ali naquela região da UBS. Ah, a minha equipe não está atendendo direito, eu não consigo marcar consulta, ou então a gente está com um problema desse valão a céu aberto aqui na rua de trás, enfim, vão discutir problemas mais locais. Mas às vezes, para que eles consigam realmente fazer alguma mudança, eles precisam levar esse problema para o Conselho Municipal de Saúde. Então, os conselhos locais de saúde, em última instância, eles estão sob a chancela ou estão tutelados aí pelo Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde é, sim, só deliberativo. Ele vai lá fiscalizar e mandar. Mas os conselhos locais de saúde, às vezes, são só consultivos, porque vai só consultar ali a população, estabelecer quais são os problemas, e aí depois, em muitos casos, tem que levar lá para o Conselho Municipal de Saúde e levar essa pauta para cima. Ok? Então, gravou, né? Conselho Local de Saúde pode ser deliberativo ou consultivo. Agora, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional é sempre deliberativo e fiscalizador, tá? Então, cada UBS vai ter o seu Conselho Local de Saúde, esses conselhos vão estar sob a chancela do Conselho Municipal. Dentro de um estado, né, cada município vai ter aí o seu conselho municipal e o estado vai ter apenas um conselho estadual. E no âmbito nacional, cada estado vai ter o seu conselho estadual e a gente vai ter apenas aí um Conselho Nacional de Saúde. E o Conselho Nacional de Saúde, galera, ele tem muito poder. Ele está simplesmente envolvido em diversas atividades do SUS. Por exemplo, o Conitec, lembra? A gente acabou de falar no bloco anterior. Conitec tem lá os seus representantes, tem que ter um representante do CFM, tem que ter um representante da AMB. Quem tem que estar ali no meio também? O Conselho Nacional de Saúde. Então, quando você vai ver, o Conselho Nacional está metido em tudo quanto é processo do SUS, porque ele está fiscalizando, né? Ele está ali deliberando, avaliando mesmo se está sendo cumprido do jeito que deveria, tá? E o Conselho Nacional de Saúde, ele vai ter aí uma composição muito particular, que eu creio que possa ser a bola da vez das próximas provas de revalidação. Atualmente, a gente está aí no triênio 2021-2024 para o Conselho Nacional de Saúde, e ele tem 48 titulares. Então, desses 48 titulares, obviamente, a divisão vai ser feita de acordo com aquilo que a gente conhece na Lei 8.142. 50% de usuários do SUS, ou seja, desses 48, nós vamos ter 24 titulares, 25% de trabalhadores da saúde, então 12 titulares desses 48 aqui, e 25% do somatório de gestores mais prestadores de serviço, ou seja, mais 12 titulares. Só que, como eu te falei, se você somar isso tudo aqui, vai dar 48, tá? Só que, como eu te falei, na hora que a gente vai fazer essa divisão interna entre gestores e prestadores de serviço, isso aqui não vai ser necessariamente 6 gestores e 6 prestadores de serviço. Pelo contrário, no Conselho Nacional de Saúde, a gente tem uma subdivisão muito peculiar. Nós vamos ter 6 representantes do governo federal, nós temos que ter obrigatoriamente no Conselho Nacional de Saúde um representante do CONAS, um representante do CONASCENT e nós vamos ter vagas destinadas aos prestadores de serviço. Mas quantas? 2 vagas apenas para os prestadores de serviço
e 2 vagas para entidades empresariais com atividades na área da saúde. Então, observa que essa divisão interna do segmento gestores mais prestadores de serviço, ela é feita de uma forma muito peculiar dentro do Conselho Nacional de Saúde. Mais uma vez, 6 vagas ou 50% para o governo mesmo. Uma vaga do CONAS e do CONASENS, quer dizer, uma do CONAS e uma do CONASENS, que é obrigatório. Tem que ter gente do CONAS e do CONASENS lá no Conselho Nacional de Saúde. E os demais é que eles vão dividir para os prestadores, e não só para os prestadores, né? 2 vagas só para os prestadores e 2 vagas para empresários ou entidades empresariais que têm ramos na atividade em saúde e aí podem participar também. Tá? Então grave isso aqui, que isso é uma peculiaridade, isso já apareceu em prova de residência médica e o INEP e as demais bancas de revalidação ficam de olho na residência médica, não custa isso aparecer, por exemplo, no Revalida INEP da vida que ama Conselho de Saúde, tá? Saindo um pouco agora do Conselho de Saúde, eu quero explicar para vocês melhor como funcionam os conselhos de saúde indígenas, já que as bancas de revalidação estão nessa pegada aí dos povos indígenas. Os conselhos de saúde, dentro dos distritos indígenas, também vão ter as suas particularidades, vão ter as suas exceções. Lembrando que a população indígena também tem o direito de exercer o controle do SUS, tem o direito de exercer a sua cidadania. Por isso que a gente tem conselhos específicos lá nos distritos, lá no subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Olha aqui comigo na tela cheia. A Lei 8.080 fala que as populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais e municipais. Então, a população indígena, obviamente, pode participar. Mas a gente também conta com os conselhos locais indígenas, os conselhos distritais indígenas e o Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais Indígenas, ok? Então, tem lá o Conselho Local de Saúde na UBS, o correspondente seria o Conselho Local de Saúde Indígena, que seria o conselho local lá de cada comunidade indígena. Em relação aos distritos, cada distrito sanitário indígena vai ter o seu próprio conselho distrital. E aí recebe o nome de conselho distrital porque se refere a um conselho em relação a um distrito. E aí a gente acaba chamando ele pelo nome de CONDISI, tá? Conselho Distrital Indígena. E, por fim, cada distrito sanitário especial indígena vai ter um presidente, uma pessoa que vai lá comandar. No final das contas, como a gente tem 34 distritos sanitários especiais indígenas, nós teremos 34 presidentes. Esses presidentes eles podem se reunir também em conselho, que é o que a gente vai chamar de Fórum dos Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, tá? Então, só corrigindo, tá, pessoal, que eu acho que acabou ficando confuso. Os conselhos locais de saúde das unidades básicas de saúde equivaleriam aos conselhos locais de saúde indígena. Cada conselho distrital vai ter um presidente, não é um presidente do distrito, e sim um presidente do conselho distrital, porque cada distrito vai ter o seu conselho distrital e esse conselho distrital vai ter um presidente. Os presidentes de cada um desses conselhos, eles podem se reunir, e aí quando eles se reúnem, eles formam o Fórum de Presidentes dos Conselhos. Agora acho que ficou claro, né? Qualquer coisa, manda sua dúvida aí pelo Fórum de Dúvidas, tá? Bom, quando a gente fala dos conselhos locais de saúde indígena, geralmente eles são consultivos, tá? Então, a gente diz que os conselhos locais de saúde lá das UBSs podem ser deliberativos e consultivos, mas quando a gente fala de saúde indígena, o que o Ministério da Saúde geralmente pontua é que eles são consultivos. Ok? Eles não usam o termo deliberativo, até pode ser deliberativo em algum momento, mas não é esse o termo utilizado pelo Ministério. E aí eu estou mostrando, fazendo questão de mostrar o termo para vocês não se confundirem na hora da prova. Então, o Conselho Local de Saúde lá da UBS, a UNASUS diz que pode ser deliberativo e consultivo. Já o Conselho de Saúde da População Indígena, o Conselho Local de Saúde Indígena, o Ministério só usa o termo consultivo. Ok? Ainda, já os conselhos distritais indígenas, os CONDISIs, eles são só deliberativos, assim como os conselhos municipais, tá?
Então, eles vão ser só deliberativos e eles vão cumprir a função de controle social de forma propriamente dita, apreciando a prestação de contas dos disseis, certo? Já o Fórum dos Presidentes dos Conselhos Distritais Indígenas, eles serão consultivos, tá? Pegaram? Então, Conselho Local de Saúde Indígena, consultivo. Conselho Distrital Indígena, que seria o equivalente ao nosso Conselho Municipal, só deliberativo, tá? E o Fórum dos Presidentes dos Conselhos Distritais, consultivo novamente. Beleza? Pois bem, então, resumindo, aqui é mais para quem vai fazer o revalida INEP, tá? Se o INEP não definir qual conselho de saúde ele está falando, considere que ele é deliberativo, certo? Porque, de forma geral, o que a lei fala é que os conselhos são deliberativos. Então, ele não especificou se é conselho local, se é conselho distrital indígena, se é conselho local de saúde indígena, é deliberativo até que se prove o contrário, enquanto as conferências são consultivas, ok? Se for conselho local de saúde, saiba que ele pode ser deliberativo e consultivo pelo UNASUS. Já os demais conselhos municipais e estaduais são deliberativos apenas. E o conselho local indígena é dito apenas ser consultivo. Ok? Então é isso que vocês têm que ter aí em mente. Deem uma lida nesses slides novamente, que eu sei que confunde. Qualquer dúvida, gente, por favor, deixem aí nos comentários, que eu estou à disposição de vocês. Eu quero muito que vocês consigam esse CRM. Então não fica com vergonha de perguntar, não fica com vergonha de procurar o time. A gente está aqui para guiar vocês nessa jornada e a gente quer que vocês sejam muito bem-sucedidos nela. Então qualquer pontinho pode fazer a diferença, tá? Vamos só ver umas questões aqui do próprio Revalida INEP, porque o Revalida INEP cobra isso com mais frequência do que as demais bancas, e a gente sabe que na grande maioria das vezes vocês vão fazer o INEP. E aí a gente finaliza essa aula só com outro ponto da Lei 8.142 que pode aparecer aí na prova. Então vamos lá. A Lei 8.142 constitui uma conquista para a democratização dos serviços de saúde. Nesse sentido, os conselhos e as conferências foram criados como espaços de participação e controle social do SUS, e esses conselhos eles podem ser instituídos em diversos níveis. Olha o que ele está falando, ó. Pode ser um nível local, distrital, municipal, regional, estadual ou federal. Com relação ao caráter decisório e à composição proporcional dos conselhos de saúde, é correto afirmar que esses órgãos são consultivos, deliberativos, e aí ele coloca a composição também. Observa que aqui, nesse enunciado, o INEP não está falando de nenhum órgão específico, né? Ele não está falando especificamente do conselho local ou especificamente do conselho distrital, ele está falando dos conselhos como um todo, então você já sabe. Falou como um todo, não especificou, os conselhos são deliberativos, certo? E qual é a composição? 50% de usuários e os outros 50% dos demais segmentos. E como esses demais segmentos se subdividem, 25% de gestores mais prestadores de serviço e 25% de trabalhadores da saúde, tá? Então aqui a gente já pode mandar para o espaço a alternativa A e a alternativa D, que vai falar que os conselhos são consultivos. Na verdade, eles são deliberativos de forma geral, e a gente também pode mandar para o espaço a alternativa C, que vai justamente falar aquela pegadinha que a gente comentou, que as bancas às vezes trazem, que é 33% para cada um, como se fosse todo mundo paritário entre si, o que não é verdade, ok? Então a gente manda a C para o espaço, acabou restando aí a alternativa B, que são deliberativos, 50% de usuários, aí é que veio a treta, porque o INEP colocou 25% de trabalhadores de saúde e 25% de gestores. Aí muita gente virou e falou assim, vamos anular essa questão, porque é 25% de gestores mais prestadores de serviço. Não necessariamente. Então não está errado o INEP afirmar isso. Na época, teve gente que ficou chateada comigo porque eu disse que não cabia anulação, infelizmente. A galera entrou com recurso, mas de fato a questão não foi anulada porque tinha subsídio na legislação para não ser anulada, tá? Então, gabarito, alternativa B. E uma coisa que a gente sempre faz aqui é nunca enganar vocês quanto à possibilidade de anulação ou não. A gente sempre é muito sincero. E às vezes isso é interpretado como assim, não quer ajudar, não é isso. A gente não alimenta a falsa esperança.
porque isso seria uma defraudação emocional com vocês, que a gente já sabe que é um processo difícil. Então, se a gente olha para uma questão e vê que não tem possibilidade de anulação, e que a gente vai nutrir esperança ali à toa, e que realmente a banca está certa, a gente é sincero, olha, gente, essa aqui, infelizmente, não tem como anular. Ok? Olha essa outra questão aqui que também caiu no INEP. Uma equipe de saúde da família tem enfrentado muitas reclamações de seus usuários, os quais são residentes de uma comunidade que fica aí em uma região periférica de um município de médio porte. E esses usuários, eles estão reclamando pela dificuldade de realizar agendamento de consultas médicas e odontológicas, porque eles estão querendo aí também colher exames solicitados, né, conseguir medicamentos prescritos e não estão conseguindo. E aí a questão ela pontua. Isso ocorre pelas seguintes razões. A população adscrita à equipe tem mais de 4.000 pessoas, lembra? Tem que ser aí de 2.000 a 3.500 pela PNAB. Então essa equipe está passando 500 pessoas, então já está aí meio inflada. Há a redução do número de profissionais na equipe e há a falta de medicamentos na farmácia. Em reunião de equipe, os profissionais discutem a melhor maneira de resolver essas questões. Isso aqui é o prato cheio para insatisfação. Você tem uma equipe inflada de pacientes, redução de profissionais, então passou da conta de pacientes e não tem profissional suficiente, ainda falta medicação na farmácia. Lógico que isso vai gerar aí uma revolta na população, né? Aí a equipe se reuniu para discutir qual é a melhor maneira deles resolverem esse problema aí com a população. Aí olha o que o INEP pediu. A melhor estratégia para resolver esses problemas com a participação da comunidade é por meio do... Observa que eles pediram a participação da comunidade, tá? Conselho Local de Saúde. Aí ele coloca aqui que o Conselho Local de Saúde é um órgão consultivo, aproximando assim a comunidade da unidade de saúde e compartilhando informações sobre o funcionamento da equipe para a resolução de problemas, como o fluxo de agendamento e da coleta de exames da unidade. Isso aqui está correto, galera. Teve gente que na época ficou, não, porque o conselho tem que ser deliberativo, mas ele está especificando. Conselho Local de Saúde. De fato, é um órgão consultivo e está correto. A alternativa B vai falar do Conselho Municipal de Saúde, que seria um órgão consultivo. Não. O municipal, ele é necessariamente deliberativo e fiscalizador. Então, a B está fora por conta disso. A alternativa C, Conselho Gestor de Saúde, que seria um órgão deliberativo e permanente. Aí ele continua, com profissionais de saúde gestores, os quais analisarão a situação de saúde e vão propor alternativas de solução para a falta de profissionais, as quais serão apresentadas à comunidade. Essa alternativa aqui tem dois erros fundamentais. Primeiro, ele fala Conselho Gestor de Saúde. Alguns autores falam que os conselhos gestores são sinônimos de conselhos locais. Se são conselhos locais, você até poderia falar que ele é deliberativo, não estaria errado, porque a UNASUS fala que os conselhos locais são deliberativos e consultivos ao mesmo tempo. Mas, quando você lê o restante da alternativa, observa que ele está falando que os profissionais de saúde vão se reunir com os gestores, vão analisar a situação de saúde, vão propor soluções e depois vão apresentar isso para a comunidade. O que o Revalida INEP te pediu no enunciado? Ele quer que a população participe. Ele não quer que a população esteja passiva nesse tipo de resolução, porque isso aqui, toda vez que você apresenta algo para a comunidade não participa desde o início, isso é uma construção passiva. E participação popular exige que a população esteja presente desde o início, e não só que ela sente depois e seja apresentada quanto alguma coisa. Então isso aqui não é participação popular. Então, por mais que ele tivesse escrito aqui Conselho Local de Saúde, é deliberativo, estaria errada de qualquer jeito, porque não tem participação popular pela descrição que ele deu, tá? E a letra D, Núcleo de Saúde Coletiva, que seria um órgão consultivo, a fim de ampliar as ações coletivas de forma organizada e permanente, com impacto local de suas ações, tais como a organização da demanda por meio da implantação de uma nova equipe de saúde após a divisão do território de abrangência. Quando a gente fala de núcleo de saúde coletiva, esse não é um órgão consultivo, é um órgão técnico.
O núcleo de saúde coletiva ele vai sentar e vai estabelecer fluxos. Por exemplo, paciente com dengue chegou na unidade, então se ele chegou passando mal, você vai ligar para a regulação e transferir para a referência tal, ou então vai solicitar tal exame. Eles colocam ali o fluxo técnico de determinadas doenças dentro da unidade, tá? Então a descrição está errada e, obviamente, se você quer participação popular, você não vai utilizar um órgão eminentemente técnico para isso, ok? Por isso o gabarito aqui foi a alternativa A, beleza? E só para a gente finalizar a nossa aula, a Lei 8.142, embora ela fale muito da participação popular, existe um trecho dela menos conhecido que a gente chama de transferências intergovernamentais, que seria ali os critérios que devem ser utilizados para que a gente decida se o Ministério da Saúde vai transferir dinheiro para estados ou municípios ou não. Quando esse dinheiro sai do Ministério da Saúde e vai para os estados e municípios, a gente diz que essa transferência é chamada de fundo a fundo, porque a conta do Ministério da Saúde é chamada de Fundo Nacional de Saúde, e as contas dos estados e municípios são chamadas de fundos estaduais de saúde e fundos municipais, então sai de fundo a fundo. Mas para que essas transferências sejam efetivadas, tanto os estados quanto os municípios, eles precisam cumprir alguns critérios. Por exemplo, eles têm que ter também um fundo de saúde, uma conta especial, por isso que a gente fala que é fundo a fundo. Eles têm que ter conselho de saúde, se o município não tiver conselho de saúde, ele não vai receber essa transferência. Eles têm que ter elaborado o seu planejamento de saúde ou o seu plano de saúde, e a partir do momento que elabora o plano de saúde, com o tempo ele vai ter que entregar relatórios regulares de gestão para poder mostrar que está cumprindo aquilo que ele prometeu. E esses relatórios de gestão, tá, galera, que é para prestar contas aí se ele está realmente cumprindo o que ele prometeu, esses relatórios serão analisados pelos respectivos conselhos de saúde, ok? Já que eles são os fiscalizadores. Haverá também a necessidade de contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Então, os estados e municípios também têm que dizer com o quanto eles contribuirão, e eles também têm aí uma comissão, tem que ter uma comissão para a elaboração de plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo aí de 2 anos para a sua implantação. Então, quando a Lei 8.142 foi publicada, ela exigiu que estados e municípios tivessem aí esses 6 critérios para o recebimento de dinheiro fundo a fundo. Ok? Isso ainda não apareceu nas provas de revalidação, tá? Mas se aparecer, espero que você esteja preparado para isso. Certo, galera? Bom, pessoal, terminamos aí finalmente a nossa mega aula de marcos legais do SUS. Se você permaneceu com qualquer dúvida, pode mandar mensagem para @prof.barbaradaalegria, ou a maneira mais rápida da gente te responder é você deixar aí no fórum de dúvidas, não fica com vergonha, a gente quer muito te ajudar, tá? Vejo você então em uma próxima aula aqui do Revalida Exclusive. Grande beijo para você, até a próxima, tchau, tchau!